O Botafogo enfrentou o Atlético de Madrid e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mesmo com a derrota por 1-0, o Fogão garantiu o segundo lugar e agora aguarda o primeiro colocado do Grupo A nas oitavas de final. Antes de falar da partida em si, o feito do Botafogo, né? O Botafogo foi para um grupo contra o PSG, campeão da Champions, ganhando da Inter na final por 5-0, contra o Atlético de Madrid, terceira força da Espanha, e o Botafogo também, ele mesmo não jogando tão bem, né? Muito longe do nível do ano passado. Então, assim, quando saíram os grupos, se imaginava o Palmeiras e o Flamengo com boas chances, o Fluminense com chances interessantes, e o Botafogo com poucas chances de passar. E o Botafogo passou. Passou principalmente porque conseguiu uma vitória histórica contra o campeão da Champions. Então, assim, hoje não foi o melhor futebol, a gente vai falar da partida, beleza? Mas o que o Botafogo conseguiu fazer é muito grande. Muito grande. O Botafogo precisa melhorar, visando as oitavas e visando a sequência do campeonato. Mas o que fez hoje, o que fez principalmente contra o PSG e nessa primeira fase como um todo, muito melhor do que aquilo que eu esperava, sendo bem sincero. Não imaginava o Botafogo classificado e muito menos ganhando do PSG, né? Então agora sim, agora a gente pode falar da partida em si. Primeiro tempo, o Botafogo optando por uma escalação igual a que usou contra o PSG, novamente fechou o meio de campo, dando um pouquinho mais de liberdade para o Arthur e para o Savarino, né? Contra o PSG eles ficaram mais recuados até. O Atlético de Madrid, ele é um time que tem dificuldade de jogar da forma que o PSG costuma jogar e que jogou contra o Botafogo. Que é pressionando, tendo a bola quase o tempo inteiro, marcação alta, encaixada. O Atlético de Madrid é um time que reage ao jogo que o adversário propõe. E essa função hoje coube o Botafogo. Então, não foi natural para o Atlético de Madrid jogar em cima do adversário. Procurar o primeiro gol, depois o segundo gol e assim, indo até a vitória de 3-0, que é o que eles precisariam para se classificar. O Botafogo começou o jogo bem, começou o jogo controlando a bola, quando tinha a bola rodava com calma. O Atlético de Madrid não conseguia propor muitas dificuldades, mas com o passar do primeiro tempo, deu a impressão que o Botafogo perdeu um pouco da concentração no jogo. Né? Eu não imaginava que isso poderia acontecer num jogo de Mundial de Clubes, mas perdeu a concentração e começou a errar passes e lances muito simples, que os jogadores do Botafogo não erram normalmente, nunca erram. Então, o Savarino errando passe com o jogador do lado, os jogadores, os volantes errando passes fáceis, e aí o Atlético de Madrid, empurrado pelo Botafogo, né, por incrível que pareça, começou a ter um pouco mais de protagonismo no jogo. E o segundo tempo, a gente viu um Botafogo cada vez mais dependendo de ter o regulamento embaixo do braço, porque não conseguia jogar. E não é porque o adversário não deixava, é porque o Botafogo seguiu errando coisas simples. O Botafogo tem um time em condições de jogar muito mais do que jogou hoje. Eu sei que do outro lado era o Atlético de Madrid, a terceira força da Espanha, mas o time do Atlético de Madrid, por incrível que pareça, não é tudo isso. O Botafogo, em alguns momentos, fez parecer com que o time do Atlético de Madrid fosse do primeiro escalão da Europa, e não é. Então, assim, o Botafogo podia perder até de 2, perdeu só de 1, beleza. Mas o Botafogo tem jogadores e tem condições de fazer mais. O Botafogo poderia ter ganho o jogo de hoje. O Botafogo errou passes simples. O Botafogo tentava definir os lances em contra-ataques com 2, 3 toques, como se estivesse enfrentando um timaço e pensasse assim, bom, não vou ter muito tempo com a bola, eu preciso resolver. Não, contra o Atlético de Madrid tu pode ter a bola por mais tempo, sim. Não é o PSG, não é o City, não é o Real Madrid. E o Botafogo parece que não entendeu isso e passa a impressão de ter adotado uma estratégia assim de... uma estratégia única contra times europeus. Só que não dá pra colocar todos os times europeus no mesmo saco, porque o PSG é muito melhor e muito diferente do Atlético de Madrid. Se o Botafogo lá na frente enfrenta o Real Madrid ou o Manchester City e joga assim, tentando definir os lances em 2 toques, jogando recuado, claro, dá pra entender perfeitamente. Mas hoje não era o caso de fazer isso. Como eu disse, o Botafogo conseguiu o maior objetivo, mas o rendimento em 2 dos 3 jogos passou longe de ser satisfatório. Isso tem que ser dito por quê? Porque o Botafogo segue no campeonato. A missão do Botafogo no campeonato não acabou ainda. Então, o Botafogo aguardando, eu imagino que seja o Palmeiras, mas a gente não tem certeza do adversário, precisa jogar mais com a bola. O posicionamento defensivo, os encaixes de marcação, tá ajustado. O Renato Paiva achou ali um time com 3 volantes,
com o Savarino, Arthur e o Igor Jesus, beleza. Mas o time jogando com a bola precisa ter mais calma para jogar e para propor jogo e conseguir criar ataque saindo de trás, não só em escapadas. Nem todos os times adversários vão ser um bicho-papão que tu precisa resolver o lance logo. Botafogo vai ter alguns dias agora para descansar, principalmente também para se preparar para o jogo das oitavas. E eu espero ver um Botafogo melhor com a bola na próxima partida. E, acima de tudo, claro, parabéns para a torcida do Botafogo. Eu imagino que vocês estejam assim. Assim como eu não esperava que o Botafogo fosse passar de fase, eu acho que o torcedor do Botafogo, de cabeça fria, também não imaginasse. E parabéns. Comemorem. Vocês conseguiram algo muito difícil. E o Botafogo está entre os 16. E agora é ver o que acontece nas oitavas. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!